Bom, nós estamos aqui hoje trazendo para você e, como sempre, ajudando você a encarar as coisas de um modo melhor. Se você acompanhar o Pela Bíblia todos os dias, de alguma maneira você vai estar um pouco mais em contato com a palavra de Deus e você também poderá resolver algumas questões pessoais a partir destes conselhos. Bom, o nosso texto escolhido hoje é Eclesiastes capítulo 5, versículo de 1 até o 3. Está escrito: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração. Se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque de muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão de palavras. Bom, vamos trabalhar então esse texto de Eclesiastes, porque existem perguntas a esse respeito. São duas perguntas que eu vou responder hoje no Pela Bíblia no dia a dia. A primeira pergunta é: fiz uma promessa, não conseguirei cumpri-la ou não consigo cumpri-la, como devo proceder? E a segunda pergunta aqui é sobre os sonhos. Será que Deus fala através dos sonhos? Então a gente vai trabalhar essas duas questões. Bom, primeiramente vamos falar aí sobre a questão das promessas. Na Bíblia é muito comum nós encontrarmos passagens que tratam de promessas, né? Por exemplo, o Antigo Testamento ele tem inúmeras promessas da parte de Deus para o seu povo, né? E nós também temos ali promessas, né? E pedidos que muitas vezes geram essas promessas. Eu vou dar um exemplo aqui do Jacó, né? Por exemplo, lá no livro do Gênesis, capítulo 28, no versículo 20 até o 22, o Jacó está numa situação difícil. Normalmente nós fazemos promessas quando nós estamos em situações difíceis. Então o Jacó ele diz assim: olha, se Deus for comigo e ele me guardar durante esta viagem que empreendi, e me der pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar para a casa paterna, então o Senhor será meu Deus. Esta pedra da qual fiz uma estela será uma casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo o que me derdes. Gente, isso aqui é muito interessante. Vejam, algumas pessoas até usam esse texto para tentar arrebanhar o dízimo dos fiéis hoje. Mas você sabe quanto tempo foi que Jacó cumpriu essa promessa? Apenas 20 anos depois. Exatamente. E a maneira como ele deu o dízimo de tudo aquilo que ele tinha foi em matéria de um presente para o seu irmão Esaú, para fazer as pazes. Olha só que interessante, né? E ele disse que daria para Deus. Por quê? Sempre que nós tratamos com o nosso próximo, nós estamos também tratando com Deus. No livro de Números, ali no capítulo 15, versículo 3, nós vemos ali a seguinte expressão: se oferecerdes ao Senhor alguma oferenda de combustão, oferenda queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto especial ou como uma oferta espontânea. Então veja que era comum lá na nação de Israel as pessoas oferecerem sacrifícios, fazerem promessas a Deus, né? E essas promessas elas tinham o seu espaço dentro da adoração. Nós temos ainda lá no livro dos Salmos, número 65, 66 e 116, algumas promessas que Israel também estava colocando para Deus, tá?
Mas esse texto bíblico de Eclesiastes, que a gente leu agora, nós lemos, por exemplo, do 1 até o 3. Mas quando a gente pesquisa o versículo 4 também, ele está escrito assim, ó: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Vejam então que o texto aqui, gente, ele é muito claro. Primeiro ele diz o seguinte, ó, no versículo 2: não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração, porque você está apertado, você está numa situação difícil, você está algemado, você está doente, você está devendo, você está com medo da morte. Aí você vai e faz um voto. Aí ele diz assim, ó: por que você não deve se apressar com isso? Ele diz: porque o verdadeiro Deus está no céu e você está na terra. Então, o primeiro ponto é o seguinte: você não tem livre-arbítrio para fazer voto algum para Deus. Você não tem esse livre-arbítrio, né? Você pode falar: Deus, eu não vou mais fazer isso, mas você pode fazer. Deus, eu vou fazer isso, mas você não vai fazer. Então, você está na terra, você tem que aprender separar a esfera terrestre da esfera celestial. Nós queremos agradar a Deus, mas momentos de dificuldade não são momentos de fazer voto a Deus, não são momentos de prometer a Deus, porque você está sendo influenciado por conta do seu momento. É a mesma coisa, a pessoa ela acha que ela vai morrer, por exemplo. Ai, Senhor, eu prometo isso, aquilo outro. Depois o tempo passa, ele não tem poder sobre aquilo, né? Então, é muito interessante que a gente trate deste assunto da maneira como deve ser tratado. Então, o Eclesiastes 5:4, ele trata disso, não é? Bom, as promessas que nós fazemos a Deus, elas devem ser cumpridas, mas de repente você fez uma promessa a Deus e você não cumpriu, né? Qual a solução para isso? Olha, eu não cumpri, eu acho que eu me precipitei com a minha boca, eu não deveria ter feito dessa forma. Bom, isso é normal, pessoal. Quantas promessas eu também já fiz e não cumpri. Você não pode ficar se martirizando por causa disso. Veja, o verdadeiro Deus está no céu e você está na terra. Deus, ele reconhece o limite da esfera humana e ele reconhece o limite da esfera celestial. Então, vamos dar uma olhadinha lá no livro de Levítico, qual é a situação prática. Quando alguém fazia uma promessa lá no Antigo Testamento, isso serve como princípio para nós, quando a pessoa não consegue pagar esta promessa. Eu prometi para Deus que eu ia dar o dízimo todo mês, eu não estou conseguindo. Eu prometi para Deus que eu não ia mais passar por aquela rua, mas eu passei. Eu prometi para Deus que eu não ia mais tomar um gole de vinho, mas eu tomei. Bom, como é que funciona isso? Bom, então vamos pegar aqui os textos bíblicos, porque afinal de contas a Bíblia é a palavra inspirada de Deus e não é o que eu penso, não é o que você pensa, mas é o que ela diz. Então nós devemos tirar as nossas conclusões em cima do que ela diz. Levítico capítulo 27, nós vamos começar aqui com o versículo 8. Está escrito assim, ó: mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie, conforme as posses daquele que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Então veja, em primeiro lugar, aqui está tratando de alguém que não poderia cumprir aquele voto que foi feito lá na nação de Israel, porque eram vários votos, mas diz que se ele não conseguisse cumprir, o que é que ele deveria fazer? Ele deveria se apresentar ao sacerdote e explicar para o sacerdote, ó, para mim não está dando para cumprir esse voto, eu fiz o voto tal, mas não deu. Aí depois aqui no versículo 13, diz assim, ó: porém, se de alguma maneira resgatar, então acrescentará sua quinta parte sobre a tua avaliação. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote avaliará
seja boa ou seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. Vejam que a palavra do sacerdote tinha muito peso. Mas se o que a santificou resgatar a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação, e será sua. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo, santificar aqui é uma promessa, né? Ou da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 siclos de prata. E se santificar seu campo desde o ano jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da sua avaliação. E aquele que santificou o campo, de alguma maneira, o resgatará. Então acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. Bom, o que a gente consegue compreender desses textos aqui que nós acabamos de ler, né? A gente vai chegar até o versículo 23, que diz assim, ó: então o sacerdote lhe contará o valor da tua avaliação até o ano jubileu, e tu mesmo, e no mesmo dia, dará a tua avaliação como coisa santa ao Senhor. Bom, o que nós entendemos aqui? Nós entendemos a lei da compensação. Ninguém é obrigado a prometer nada a Deus, assim como também não era no antigo Israel. Mas uma vez que a pessoa ela prometeu, ela está sob a obrigação de cumprir. Se ela não consegue cumprir, ela tem que fazer uma compensação. E olha só como Deus é sábio. Deus coloca essa compensação na vida do próximo. Tipo, Deus não precisa de promessa. Deus não precisa que você faça um sacrifício de tolo. Deus precisa o quê? Ele quer o quê? Ele quer que você faça isso na vida do próximo. Então você se compromete com o próximo. Olha, eu vou fazer o seguinte, para acabar com essa promessa que está me tirando a paz, durante 6 meses eu vou fazer uma contribuição especial com a comunidade a qual eu conheço, a qual eu frequento, ou vou fazer uma contribuição especial com os pobres no meio da rua. Pronto, está feito o negócio. Vejam que o sacerdote era o responsável, né? Eu não quero aqui me colocar como o pastor que vai ajudar você a quebrar a promessa, porque cada cristão é um sacerdote em Cristo Jesus. Cada cristão é um sacerdote. Então você que está me assistindo agora, poxa, Anselmo, deu pau aqui, eu não consigo cumprir. Então você vai fazer um trato com Deus. Você vai falar assim, Deus, eu estou trocando essa promessa que não está dando para me cumprir, ficou difícil, essa promessa vai me martirizar, essa promessa não vai ser legal essa promessa, eu vou trocar ela, eu vou abençoar a vida de um pobre. Pronto, você já acabou fazendo a vontade de Deus. Então, na busca da ajuda de Deus, nós temos que fazer promessas práticas, sabe? Tipo, Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, eu prometo ao Senhor que eu vou ajudar um pouco mais o meu semelhante, mais do que eu já faço. Eu prometo ao Senhor que eu vou fazer isso. Mas isso você pode fazer, né? Jesus, no Novo Testamento, ele cita 3 clássicas promessas que nós devemos observar e que são agradáveis a Deus: a oração, a esmola e o jejum. Então, por exemplo, Senhor, eu não estou conseguindo cumprir esse negócio, mas eu vou me aperfeiçoar na esmola. Por 1 ano, por 6 meses, por 3 meses, eu vou me aperfeiçoar na esmola. Eu vou me aperfeiçoar no jejum. Eu vou me aperfeiçoar. Eu vou me aperfeiçoar mais na oração. Eu vou abençoar a vida do próximo. Está lá em Mateus capítulo 6, do 1 ao 8. Né? E se nós pegarmos, por exemplo, 1 de Pedro 4, 8, você vai ver que ele diz que o amor ele cobre uma multidão de pecados. Ou seja, toda vez que você age com amor na vida do próximo, você está cobrindo uma multidão de pecados.
né? O jejum, ele liberta o ser humano da ganância, liberta o ser humano das paixões, e a oração nos aproxima mais de Deus, né? O próprio Jesus nos deixou este ensinamento de modo muito claro. Então, é muito importante que você, que está me acompanhando hoje, de repente, poxa, Anselmo, eu errei, eu fiz uma promessa aí que, sei lá, está meio confuso na minha cabeça. Você me trouxe um peso hoje, né, sobre esse assunto. Então, está aí a libertação para você com base bíblica, e basta você aceitar essa palavra aí, porque tudo aquilo que não vem da fé é pecado. Deus abençoe vocês, tenham todos um bom dia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. E cuidado, da próxima vez que você for fazer uma promessa, relacione ela com a oração, com o jejum e com as esmolas, com a vida do próximo, não com a sua própria. E lembre-se, nada que você prometer para Deus vai melhorar a sua situação perante Ele, porque nós somos salvos pela graça, não pelas obras. Mas você pode fazer isso didaticamente, que Deus se agradará muito. Tá bom? Fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Espero que isso tire um peso da sua consciência, da sua cabeça, e possa ajudá-lo, né, a caminhar tranquilamente como ser humano. Ser humano normal, ser humano que acerta, ser humano que erra, ser humano que passou uma situação difícil, mas agora está se levantando e está vendo que falou besteira. Deus abençoe vocês, um grande abraço em nome dele.